O nosso cumprimento a todos e votos de muita paz. Vamos nos lembrar que Narcisa, no capítulo 1, sugeriu a André Luiz o seu ingresso no Ministério da Comunicação em novos cursos e serviços. E ele ficou muito agradecido a ela. E o capítulo 2 será sobre Aniceto, o instrutor do Ministério da Comunicação. Vamos lá. As palavras são de André Luiz. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu no olhar. Tobias era o superior hierárquico de André Luiz nas câmaras de retificação. Então ele ficou, ele mostrou satisfação no olhar. Fique tranquilo, disse bondoso o Tobias. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar esse seu pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas da comunicação. Não será difícil localizá-lo como instrutores, amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? E o André Luiz vai dizer, não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Então, obedecendo a essa hierarquia, o ministro Genésio era o superior hierárquico de Tobias. Então, ele iria conversar com esse ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder essa oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. É lógico, todos os habitantes de nosso lar estavam tentando se aprimorar espiritualmente. Então, todos estavam ansiosos por esse tipo de oportunidade. E André Luiz não poderia rejeitar. E continuando, não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Então, André Luiz aqui, ele já está pensando em quando ele tiver que reencarnar. Aquilo tudo servirá de uma bagagem imensa ao seu espírito. E continuando, misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então, como foi falado no capítulo 1, que o coração dele tinha uma parte que estava vazia, né? Aquele tédio. Então, esse tipo de trabalho, ele encheria a parte dessa taça vazia. Trabalharia assim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Então, aqui, ele está falando do valor desse anonimato. Então, trabalhar sem pensar em si mesmo, visando a felicidade alheia. E continuando, à noite fui procurado por Tobias, sempre generoso,
trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Então, o ministro Genésio, ele aqueceu aquele pedido do Tobias pelo André Luiz, pelo novo serviço. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Então, aqui, André Luiz já está dizendo o quanto Aniceto foi importante nessa sua escalada no plano espiritual, né? Então, ele já está aqui dizendo da importância desse Aniceto. E aí, continuando, Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Ele vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Então, o Aniceto, ele tinha uma configuração diferente, familiar, lá no plano espiritual. Ele estava ligado, ele vivia com os discípulos que foram seus discípulos aqui na Terra. Então aí a gente vai imaginar a importância de um Aniceto durante a sua encarnação aqui. Porque ele, junto dele, foram viver com ele 5 discípulos dele aqui da Terra. Então, e nós não sabemos quem foi Aniceto, a importância que Aniceto teve aqui na Terra. Deve ter sido muito importante, mas a importância maior desse anonimato. Então ninguém sabe quem foi, mas com certeza foi uma figura muito importante. E seguindo, recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideais sacrossantos. E o que são esses ideais sacrossantos? É quando você está pensando no outro também, além de você. Você não está pensando só em si. Então, os ideais que ele tinha, o Aniceto, eles eram ideais sacrossantos. E muito sereno, ele recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em quando olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, quer dizer, eu não posso impedir, meu prezado Tobias, o ingresso do André Luiz. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Quer dizer, ele dizendo a Tobias que não adiantava ele ter planejado tudo isso, o plano teria que vir do candidato. Quer dizer, André Luiz teria que estar ciente daquele anonimato, do trabalhar em prol dos outros. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. O homem novo, na verdade, é uma nova humanidade. Então, Aniceto está à frente de um projeto de construir uma nova humanidade. André está pronto e disposto, adiantou Tobias carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente
a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas. Aqui ele está falando da importância do anonimato. E todos respondem por qualquer erro cometido. Então, não existe uma projeção de nome nenhum, mas todos respondem por qualquer erro. E continuando, achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Novamente, o poder do anonimato. Tudo vem do Pai. Continuando, identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Então, ele tem uma turma de 50. No momento, disponho de 3 vagas. Há intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Então, ele está dizendo que quando eles estão em nosso lar, a cooperação de todos é coletiva. Mas quando ele se dirige à crosta terrestre, ele se faz acompanhar de alguns servidores aptos àquele trabalho. E continuando, naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Então, cada um seria beneficiado pelos trabalhos, sendo dividido em grupos menores. E aí André Luiz continua, ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Então, ele está dizendo que ele, como instrutor, está sendo mais beneficiado do que os próprios discípulos.
Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer esse cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. E assim termina o capítulo 2, que, como sempre, nós faremos a sinopse desse capítulo. Então, o que nós vimos aqui? André Luiz, ele é apresentado ao instrutor Aniceto, que adverte que ali, na instituição do homem novo, são admitidos apenas candidatos compromissados em servir, calando reclamações. Aniceto, dentre outras atividades, tem um quadro suplementar de 50 auxiliares aprendizes voluntários. André Luiz é convidado a integrar esse quadro, no momento com 3 vagas. Aceita o convite sentindo-se honrado. É encaminhado ao centro de mensageiros. E a observação, nós vamos detalhar aqui como é formado o grupo de Aniceto. Um padre, um médico, que na verdade acabou sendo acrescentado o André Luiz, então seriam 2 médicos agora, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos, né? E assim nós ficamos com o final desse capítulo 2, nos comprometendo a continuá-lo daqui a 15 dias. Até lá!